Senhor presidente, senhores deputados, deputadas que estão nesse plenário, aqueles amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia, me sinto muito honrado, deputado Luciano, meu presidente Ângelo Coronel, por ter sido escolhido para relatar este projeto tão importante para essa casa e para os funcionários que acompanham e para a Bahia, já que esses funcionários desempenham função que dignifica o trabalho dessa casa. Portanto, o reconhecimento através deste projeto é justo. Passo então, senhor presidente, a leitura do parecer. O projeto que ora passo a relatar, de autoria da mesa diretora desta casa, destina-se a promover uma revisão do plano de carreira, cargos e salários dos servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, instituído pela Lei 8.971, de 5 de janeiro de 2004. Trata-se, portanto, de resolver inúmeras pendências envolvendo servidores e Assembleia, ao tempo que se faz justiça a esta laboriosa categoria profissional que sofreu grave achatamento salarial ao longo dos anos. O projeto recebeu apenas uma emenda de autoria do deputado Zé Raimundo, propondo a inclusão dos graduados em Ciências Sociais para provimento de cargos de analista legislativo, pesquisa e de Ciências Sociais e Geografia, e para o cargo de analista legislativo, assessoria legislativa. Opino, então, pela aceitação da emenda. Por fim, considero os entendimentos mantidos entre os representantes dos servidores e a mesa diretora, objetivando o aperfeiçoamento do projeto, bem como as discussões com representantes da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, órgão responsável pela administração dos servidores inativos. Cabe-me apresentar, através de emenda como relator, com a aquiescência da mesa diretora, o seguinte substitutivo ao projeto. Emenda de relator substitutiva ao projeto de lei número 22.476/2017. Dispõe sobre o plano de carreira, cargos, vencimentos básicos e o quadro de pessoal dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e da outras providências. A Assembleia Legislativa decreta das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei e seus anexos institui o plano de carreira, cargos e vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, estabelecendo as políticas e diretrizes para a administração de pessoal. Artigo 2º. O quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia compreende cargos de provimento permanente, com ingresso nas carreiras previstas no anexo 1 e 2, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, cargos de provimento temporário, regidos por esta lei e outras que lhes sejam pertinentes, sejam os abaixo elencados: função comissionada, função gratificada de gerência, função gratificada de coordenação. Artigo 3º. Os cargos de provimento permanente do quadro de pessoal da Assembleia ficam classificados em grupos ocupacionais estruturados em categorias funcionais identificados segundo a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de escolaridade, a abrangência de conhecimento e de aperfeiçoamento exigidos e demais requisitos estabelecidos nas especificações das respectivas categorias. Parágrafo único. As categorias funcionais são escalonadas em classes e níveis que definem sua escala de vencimento conforme indicado no anexo 3º. Artigo 4º. Os cargos de provimento permanente são classificados de forma seguinte: grupo de atividade de nível médio, grupo de atividade de nível superior, grupos de carreiras de Estado, grupo quadro especial. Artigo 5º. Os servidores de cargos de provimento permanente exercerão suas atribuições exclusivamente na administração da Assembleia Legislativa, vedada a sua lotação nos gabinetes parlamentares. Parágrafo único. Os servidores de cargos de provimento permanente em estágio probatório exercerão suas atribuições exclusivamente na administração da Assembleia Legislativa. Artigo 6º. A designação para o exercício do cargo de provimento temporário far-se-á por ato do presidente, conforme quantitativo estabelecido no anexo 1º. Inciso 1º. As funções gratificadas serão exercidas por integrantes do quadro permanente do serviço público. 2º. O tempo de serviço exigido para o exercício da função gratificada na Assembleia Legislativa será de, no mínimo, 36 meses na administração pública, ressalvada a hipótese de substituição temporária, em que serão exigidos 12 meses de exercício em cargo de provimento permanente na Assembleia Legislativa. Artigo 7º.
ficam instituídas exclusivamente para servidores do quadro permanente da Assembleia Legislativa que já tenha cumprido o estágio probatório, a função gratificada de coordenação e a função gratificada de gerência, ressalvada a hipótese de substituição temporária, obedecidas às regras previstas no artigo 10º dessa lei. Artigo 10. Parágrafo único. Para o provimento de cargos de gerência de departamento e de coordenação, será exigida a escolaridade mínima de nível superior completo. Artigo 8º. As funções comissionadas, gratificadas, gratificada de gerência e gratificada de coordenação serão remuneradas com base nos valores estabelecidos no anexo 4. Inciso 1º. O servidor investido em cargo de provimento permanente terá direito, pelo exercício de função comissionada para a qual for designado, a optar, mediante termo de opção exarado quando da sua posse, pela percepção de gratificação equivalente a 30% do valor correspondente ao símbolo respectivo ou pelo valor integral do símbolo, que neste caso será pago com vencimento básico enquanto durar a investidura ou ainda pela diferença entre e a redistribuição de seu cargo efetivo. Inciso 2º. O servidor do quadro permanente da Assembleia Legislativa que exercer função gratificada perceberá, além do vencimento básico, o valor integral do respectivo símbolo correspondente. Artigo 9º. Exigir-se-á escolaridade de nível médio completo para o exercício de função comissionada do 6º símbolo e a escolaridade de nível superior completo para as funções de 7º símbolo e 8º símbolo, além das hipóteses previstas em lei. Artigo 10º. Os titulares das funções de confiança serão substituídos em férias, licenças e nos seus impedimentos legais da seguinte forma: diretores e superintendentes, cargos de livre nomeação do presidente, preferencialmente por servidores de provimento permanente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que possuam os requisitos de escolaridade do cargo. 2º, o gerente de departamento por um de seus coordenadores ou por servidor da respectiva unidade, por eles indicados para designação pela presidência da Assembleia. 3º, os coordenadores por um de seus servidores da respectiva unidade, por eles indicados para designação pela presidência da Assembleia. Parágrafo único. O presidente, ao seu critério, poderá autorizar a substituição dos titulares dos cargos referidos no inciso 2º e 3º deste artigo por servidores do mesmo nível hierárquico. Artigo 11º. O substituto do titular de função comissionada, função gratificada de gerência ou função gratificada de coordenação fará jus ao valor da gratificação da função em decorrência do afastamento legal de seu titular, proporcionalmente ao período de tempo em que ocupá-la e enquanto perdurar a substituição, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 10, observando o dispositivo na Lei 6677/94. Artigo 12. O ingresso nos cargos de provimento permanente do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sempre no primeiro nível da classe inicial dos respectivos cargos. Artigo 13. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento permanente ficará sujeito ao cumprimento de estágio probatório por um período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes critérios: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Parágrafo único. Obrigatoriamente, 4 meses antes do fim do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da autoridade competente. Artigo 14. A jornada de trabalho na Assembleia Legislativa será de 40 horas semanais, ressalvados os casos estabelecidos em legislação específica. Parágrafo único. Será contado para efeito de integralização da jornada de trabalho definitiva neste artigo o tempo destinado pelo servidor para trabalhos externos e cursos de qualificação autorizados pela administração. Artigo 15. A progressão funcional é a forma de avanço do servidor do nível e ou classe em que se encontra para outro superior no mesmo cargo, cumprindo o interstício mínimo no mesmo nível de 24 meses de efetivo exercício, contados a partir do enquadramento de que trata esta lei ou da última promoção. Inciso 1º, a progressão funcional dar-se-á alternadamente por promoção, por antiguidade ou promoção por merecimento. 2º, não haverá promoção de servidor que esteja em cumprimento de estágio probatório ou que não esteja em efetivo exercício em órgão ou entidade da administração estadual. Artigo 16. A promoção por antiguidade dar-se-á sempre pelo avanço de, no mínimo, um nível nesta mesma classe ou um nível de uma classe para outra, de 2 em 2
anos a partir da vigência desta lei ou da última progressão. Parágrafo único. A promoção por antiguidade será executada por ato administrativo do Superintendente de Recursos Humanos da Assembleia, observando-se o mês de admissão do servidor, com base na tabela de temporalidade constante no anexo 6, podendo ser antecipada a critério da administração da Casa. Artigo 17. A promoção por merecimento, aferida através de avaliação de desempenho funcional, dar-se-á pelo avanço dentro da mesma classe ou de uma classe para outra, de 2 em 2 anos, a partir da última progressão, mediante ato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Inciso 1º. A avaliação de desempenho funcional para fins da promoção por merecimento será realizada de acordo com os requisitos mencionados no artigo 13, inciso 1º ao 5º, além da comprovação de aperfeiçoamento profissional sem prejuízo de outros requisitos e critérios definidos na legislação. Artigo 18. O enquadramento dos servidores da Assembleia Legislativa no plano de cargos de carreira, cargos e vencimentos básicos realizado em razão da aprovação desta lei levará em conta o cargo para o qual foi efetivado e o tempo de serviço em cargo de provimento permanente na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, observadas as habilitações legais e a tabela de correlação prevista no anexo 5. Inciso 1º. O enquadramento salarial dos servidores ativos será feito entre os limites mínimo e máximo da tabela, no nível salarial equivalente ao seu tempo de serviço, na data da vigência desta lei, tomando-se por base a data da admissão do servidor na Assembleia Legislativa, conforme tabela de temporalidade constante no anexo 6º. Inciso 2º. Caso o vencimento básico do servidor, após o enquadramento, como definido no parágrafo 1º deste artigo, ultrapasse o valor máximo da tabela, ele será alocado no quadro especial previsto no inciso 4 do artigo 4º desta lei, até que se enquadre na faixa de seu grupo ocupacional. Inciso 3º. Caso o vencimento básico do servidor, após o enquadramento, como definido no parágrafo 1º deste artigo, seja inferior ao recebido por ele no mês anterior à implantação do plano de carreiras, cargos e salários criados por esta lei, o servidor será enquadrado no nível de sua respectiva carreira, cujo valor de vencimento básico seja igual ou imediatamente superior. Inciso 4. O quadro especial previsto no inciso 4 do artigo 4º desta lei extinguir-se-á gradativamente com a vacância dos cargos, assegurando-se aos seus titulares a inclusão na estrutura de cargos e vencimentos básicos do grupo de atividades e que atualmente pertencem, assim como os reajustes gerais concedidos. Inciso 5º. Os servidores inativos serão enquadrados na classe e o nível de suas respectivas carreiras de acordo com a tabela de temporalidade constante do anexo 6º, considerando-se para o tempo de serviço prestado junto à Assembleia Legislativa, utilizando para fins de aposentadoria constante no ato apresentador ou o título de apresentação. No 19, artigo 19, o vencimento básico dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia será fixado de acordo com os valores constantes no anexo 3º e 5 desta lei. 3º e 4, desculpe. Artigo 20. O servidor fará jus à operação adicional de insalubridade ou de periculosidade quando comprovado o labor em condições insalubres ou perigosas, de forma habitual e contínua, nos seguintes percentuais: 10% quando exercício correr em local insalubre, 20% exercício de atividade insalubre, 30% para exercício de atividade perigosa. Inciso 1º, no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado para efeito de atribuição gratificação do adicional correspondente, sendo vedada a percepção cumulativa. O servidor que fizer jus cumulativamente aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. O adicional de insalubridade e periculosidade incidirá sobre o vencimento básico atribuído ao cargo ocupado pelo servidor e não servirá de base para cálculo de qualquer outras vantagens, salvo que aquelas relativas a férias e gratificação natalina. Artigo 21º. Caberá à Diretoria da Promoção em Saúde, com base na legislação vigente, emitir laudo médico pericial de concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade, atestando os exercícios em condições insalubres e periculosas de trabalho, estabelecendo o percentual a ser concedido ao servidor, com base no artigo 20, seus incisos constantes dessa lei. Artigo 22. O adicional por desempenho das atividades especiais será concedido a servidores do quadro permanente e temporário da Assembleia, atendendo aos seguintes critérios: compensação por trabalho extraordinário no eventual prestado antes ou depois do horário normal, remuneração pelo exercício de atribuições que exijam habilitação específica ou critérios
criteriosos estudos e ou trabalhos técnicos. 23. Servidor perderá o direito ao adicional previsto no artigo 22, quando afastado do exercício do cargo, salvo as hipóteses do artigo 113 dos incisos 1, 3, 6 e 8 e 11 do artigo 118 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. 24. O adicional por desempenho das atividades especiais incidirá sobre o vencimento básico do cargo ocupado pelo beneficiário e não servirá de base para cálculo de qualquer outras vantagens, salvo as relativas férias e gratificações natalinas. Artigo 25. Esta lei estabelece o plano de carreiras, cargos e vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa, observando-se a atualização das atribuições dos cargos nela previstos por legislação posterior a qualquer tempo. Artigo 26. As disposições do parágrafo único do artigo 7º do artigo 9º desta lei não atingirão os atuais ocupantes enquanto permanecerem na função atual da estrutura organizacional da Assembleia Legislativa. 27. Ficam estendidos aos servidores inativos da Assembleia Legislativa, no que couberem os efeitos decorrentes desta lei. 28. O quantitativo das funções comissionadas e funções gratificadas é o previsto no anexo 1º da presente lei. 29. Em caso de exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado, não integrante do quadro permanente da Assembleia Legislativa ou do servidor público, ser-lhe-ão concedidos os benefícios previstos na Lei Estadual número 12.210, de 20 de abril de 2011. 30. A gratificação especial do servidor, criada pela Resolução número 1461, de 10 de dezembro de 2009, fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, fixada no valor praticado antes da publicação dessa lei, para os ocupantes de cargo analista legislativo, taquígrafo, que já venham percebendo por mais de 5 anos contínuos e ininterruptos, assegurando os reajustes coletivos e sua incorporação aos proventos da aposentadoria do servidor beneficiário. O quadro de cargos de provimento temporário da Assembleia Legislativa sofrerá as seguintes modificações. Ficam criados 5 cargos de assistente técnico, símbolo FC03, fica transformado um cargo de assessor da presidência. O cargo de chefe da assessoria de relações institucionais passa a denominar-se assessor de relações institucionais. Terão os símbolos alterados os seguintes cargos: chefe de gabinete da Previdência, assistência da mesa diretora. As funções gratificadas de responsabilidades, símbolos FGR1 e demais, passam a denominar-se função gratificada de coordenação. A diretoria de serviço médico odontológico e assistência social passa a denominar-se diretoria de promoção à saúde. 33. Além das vantagens previstas nessa lei, ficam mantidos para os servidores da Assembleia Legislativa todas as vantagens pecuniárias e benefícios previstos nas leis 6677 de 94, 8971 de 2004, 13471 de 2015. 34. A Assembleia Legislativa da Bahia, em até 30 dias após a vigência dessa lei, adotará as providências cabíveis para o cumprimento dos termos finais de mediação provenientes dos procedimentos junto ao de número tal e da assistência arbitral originada do procedimento de número tal, provocados pelo juízo de mediação e arbitragem do Instituto de Novas Culturas de Resolução Pacífica de Conflitos, IMCA. Artigo 35. A tabela de vencimentos básicos prevista no anexo 3 e 4 desta lei será implementada proporcionalmente à disponibilidade financeira orçamentária da Assembleia Legislativa, de acordo com os anexos. Artigo 36. Constitui faculdade da Assembleia Legislativa antecipar os percentuais dispostos em cada fase de implantação do plano, elencados no artigo 35 e seus incisos, a depender da disponibilidade orçamentária financeira. 37. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à lei orçamentária em vigor e às do exercício financeiro subsequente. 38. Fica assegurado aos servidores do quadro permanente da Assembleia Legislativa que tenham ingressado até 31 de dezembro de 2015 e que tenham exercido ou exerce funções gratificadas ou comissionadas à contagem do tempo exercido para efeito de estabilidade econômica, observada o disposto da emenda constitucional número 22, de 28 de dezembro de 2015. 39. Os eventuais litígios decorrentes da aplicação desta lei serão resolvidos preferencialmente por arbitragem nos termos da Lei 9.307 de 96. Artigo 40. A implantação do plano de cargos e vencimentos básicos, objeto dessa lei, fica condicionada à homologação das desistências das ações judiciais e das renúncias sobre os direitos em que se fundam perante os respectivos juízos onde tramitam, pelos servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa, de seus herdeiros ou seus representantes legais, em todos os processos judiciais nos quais figure no polo passivo a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, individualmente ou em conjunto com o Estado também, com renúncia dos respectivos patronos a quaisquer créditos decorrentes dos encargos subcombenciais.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2017. Ficam revogados os artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º, os parágrafos únicos também estabelecidos e os anexos também estabelecidos, de 5 de janeiro de 2004. Ante o exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 22.476/2017, com as modificações decorrentes da aprovação da emenda número 1 e do substitutivo do relator. É o parecer, sala das sessões, 17 de outubro de 2017. Em função, senhor presidente, da importância do ato, fiz questão da leitura mais ampla, mas muito grato e parabenizando Vossa Excelência por ter capitaneado esse importante projeto para essa casa.